E aí, pessoal, vamos atualizar o Grêmio nesta segunda-feira, porque temos um impasse, suposto impasse na Itália. Vamos discutir isso em relação a Douglas Costa. E tem também o planejamento para o restante da semana e algumas frases sobre dois jogadores do Grêmio muito importantes. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, não esqueça, na descrição desse vídeo, você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar R$4.000 de renda extra com investimento de R$67. Portanto, entre no link e conheça um pouco mais desta oportunidade. Gente, 3 pontos importantes que a gente tem que tratar aqui, ainda em cima da entrevista do Thiago Nunes, é uma delas, nós vamos falar. Tem também o planejamento do Grêmio para a semana, como que o Grêmio vai encarar o jogo de quinta contra o Aragua. E, obrigatoriamente, o assunto que toma conta das redes sociais no que diz respeito aos torcedores do Grêmio é a questão envolvendo Douglas Costa e um suposto impasse que existe neste momento para a liberação da Juventus na Itália. Durante alguns dias, isso começou lá na sexta-feira, nós discutimos que a qualquer momento sairia a liberação do Douglas Costa. O Grêmio mesmo informou, no sábado se disse muito, ele vai ser liberado a qualquer momento, E eu até tinha informação de que seria entre hoje e quarta-feira essa liberação. Lembrando que a vitória foi muito importante ontem, mas o assunto Douglas Costa continua sendo o grande impulsionador do torcedor, aí conversando em todos os espaços. Hoje, Cristiano Silva, mas muito bem informado repórter tradicional hoje na Rádio Guaíba, assinou uma matéria em um portal dando conta de que existe ainda uma dificuldade financeira entre a Juventus e o Douglas, um valor atrasado, e isso poderia amarrar um pouco a negociação no sentido da Juventus tentar renegociar, não querer pagar esse valor atrasado da forma como o Douglas tinha proposto, no caso o staff do Douglas. E o empresário lá, uma parte do staff dele está pedindo, olha, tem que resolver isso aqui antes de assinar e tal. Então existe um impasse. O problema é que esse impasse, se existe, ele surge exatamente na semana decisiva para a inscrição. A inscrição é sexta. Até sexta-feira a janela está aberta, a partir daí a janela fecha. Por quê? Porque a janela fecha no domingo, mas no domingo não se consegue inscrever. Então, o que a gente precisa colocar nessa situação? Se existe o impasse, e aí agora eu vou colocar a ponderação do lado do Grêmio, como que o Grêmio está vendo isso? Nós temos um medo, né? Um medo aqui, se essa reunião na Itália se amarrar um pouco mais. Mas o Grêmio, e aí entra uma situação que é interessante da gente discutir, não tem nenhuma preocupação com relação a esse episódio. Pelo contrário. A manifestação oficial, e há pouco o Matheus Dávila na Rádio Bandeirantes, conversando com o Marcos Herman por mensagem, reiterou exatamente isso que eu estou colocando para vocês nesse momento. O Grêmio não discute essa possibilidade. O Grêmio tem e segue exatamente com a mesma programação. Entre terça, seria hoje, mas hoje não saiu, entre terça e quarta sai o anúncio oficial. Portanto, essa é a informação oficial do Grêmio, que a gente tem que considerar, mas a gente sabe também que o Grêmio não está envolvido na conversa com a Juventus. Então, a qualquer momento, a gente espera a liberação da Juventus, e isso sai no mercado internacional, para a partir daí a gente ver. Os jornalistas italianos que se conversou indicam que não existe nenhum risco dele não ser liberado. Esse assunto é encerrado na Itália. Pode existir alguma burocracia no sentido, vamos emprestar 1 ano para pagar durante 1 ano esse valor. Pode haver isso. Agora, do ponto de vista do risco do negócio, ninguém lá na Itália questiona também. Então, a gente está ainda com aquele status. Não tem risco, não vamos falar nisso. O Douglas vai ser jogador do Grêmio oficial nas próximas
48 horas e se tiver alguma novidade, eu venho aqui para falar. Porque não tem discussão, a gente tem que levar assim, é assim que funciona, as informações vêm, a gente coloca o que a gente tem para a gente seguir no nosso espaço conversando sobre isso. E aí a gente volta na discussão, e aí dois nomes especiais aqui para a gente tratar no que diz respeito a questões do Grêmio. Ontem, o Thiago Nunes, na coletiva, citou dois jogadores de forma especial. Um foi o Matheus Henrique, que ele falou do novo posicionamento e que está muito satisfeito com o trabalho que ele está realizando. Diz que conhecia o jogador desde o tempo do São Caetano, antes mesmo de vir para o Grêmio, já analisava, já entendia, e ele vai ajustar o posicionamento de acordo com o adversário, muitas vezes jogando mais atrás, outras vezes jogando na frente, mas claramente Matheus Henrique é um dos principais nomes desse time do Grêmio, ele que está chegando muito para concluir. Ontem teve na cara do goleiro, acabou desperdiçando ali, o goleiro do Internacional fez boa defesa. Outro ponto importante dessa conversa do Thiago Nunes diz respeito a Walter Kahneman. Ele relatou a dificuldade das dores do Kahneman, por isso não jogou, mas falou, e olha só, prestem atenção nisso, não há estimativa concreta, pois a avaliação é diária. O Kahneman vem realizando trabalhos preventivos e de performance com a fisioterapia e preparação física. E aí uma informação que eu junto a isso. Não está descartada a possibilidade de Walter Kahneman estar no Grenal domingo. Estaria com possibilidade, essa é uma esperança do Grêmio, de ver Walter Kahneman no clássico do próximo domingo. Lembrando que existe grande chance de jogar o Thiago Santos, o volante, e existe grande chance também de estar à disposição Jean-Pierre. Aí nós teríamos Kahneman de volta, Thiago Santos, Jean-Pierre, e o Grêmio teria todo o grupo à disposição, abaixo apenas do Luiz Fernando, que tem essa dificuldade que a gente está vendo aí em razão da lesão dele. Portanto, o Grêmio se reforça numa hora importante, recolocando jogadores fundamentais para o trabalho do clube, e aí a gente vai, a partir daí, entender também o tamanho dessas situações. O Grêmio monta essa força-tarefa para ter esses jogadores, para que no Grenal o Grêmio enfrente com tudo que pode. E é sempre importante, com a seriedade que merece. Além disso, o que a gente pode colocar, e eu acho que esse é um ponto também fundamental da conversa. O Grêmio tem, na quinta-feira, um jogo com Aragua, fora de casa, e a viagem com certeza deve trazer o Grêmio apenas no sábado para Porto Alegre, ou pelo menos durante toda a sexta o Grêmio iria fazer uma viagem, o jogo é tarde da noite de quinta. E isso deve fazer o Grêmio levar uma equipe muito descaracterizada, vai se montar um time para jogar lá com uma clara ideia de voltar com um empate ou com uma vitória apenas para classificar. O Grêmio pode fazer isso porque trabalhou bem antes. O Grêmio trabalhou muito bem, ganhou as 4 partidas, com folga, com goleadas, e agora vai chegar para essa partida com possibilidade de, inclusive, usar um grupo um pouco alternativo para chegar inteiro no Grenal, e essa é a intenção. Um Grêmio muito diferente, colocando jogadores jovens, criando outras situações para chegar com tranquilidade no enfrentamento no Grenal, sem que esses jogadores tenham passado por uma viagem desgastante para a Venezuela, jogando uma partida e voltando a treinar apenas no sábado. E acho que faz bem. É assim que funciona, e acho que é isso que vai se confirmar. Aos poucos eu vou colocando para vocês o time que o Grêmio deve utilizar lá, mas pode apostar que a chance de ter pouquíssimos jogadores titulares, para não dizer nenhum, é muito grande. O foco do Grêmio neste momento é o Internacional no domingo, porque o rito de passagem do enfrentamento contra o Aragua é apenas para garantir vaga. O Grêmio, lembrando, com o empate garante vaga matemática para a próxima fase. Perdendo o jogo, inclusive, a chance de se classificar segue muito grande. Então é natural que o Grêmio tenha esse sentido, porque trabalhou muito bem para poder chegar nessa hora discutindo isso. É assim, muitas vezes, que os bons trabalhos se desenvolvem. Tu te desgasta menos quando tu pode. Quando tu pode. Joga sempre de tanque cheio, e quando tu pode, tu desgasta menos, e é o caso, e é o que está pintando para esse enfrentamento contra o Aragua na quinta-feira, para que no domingo a gente tenha todo mundo à disposição.
César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.